Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste dia 6 de agosto de 2020, 18ª semana do Tempo Comum. Nesse dia nós lembramos da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então a cor litúrgica é uma festa, né? A cor litúrgica é a branca. Então vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou dar início às leituras, né? Mas vamos dar início no sentido orante, rezando por todas as pessoas, né, que faleceram aí naquele acidente gravíssimo, não se sabe se é um atentado, né? Mas eu espero que seja feito investigações de responsabilidade lá em Beirute, né? Até porque aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que está um pouco longe de mim aqui no Paraná, tem muitos descendentes e tem parentes lá, já que é a segunda colônia de imigrantes sírio-libaneses aqui no Brasil. Acho que o primeiro é em São Paulo, não sei se é capital ou no estado de São Paulo. Mas a segunda cidade que tem a maior colônia de sírio-libaneses é Foz do Iguaçu, na fronteira também. Tá? Então, e fora isso, as vítimas da Covid-19, nós estamos muito perto de chegar na marca de 100 mil e, infelizmente, dizer que vamos ultrapassar os 100 mil óbitos em breve, né? Para os familiares que perderam seus entes queridos, mas independente de como que perderam, se foi por Covid-19, se foi por acidente, infelizmente o trânsito anda muito violento e o confinamento, o isolamento social não tem feito bem para ninguém, né? Diga você, né, meu irmão, minha irmã. Alguns estão tendo sintomas agora, tipo ansiedade, irritabilidade, ainda junta tudo nesse sentido, as coisas não estão funcionando, às vezes você precisa ir num órgão do INSS, você precisa ir no banco, você é do grupo de risco, não consegue, não é verdade? Algumas coisas que você queria assim, resolver e não está conseguindo, tem morte na família, tem gente doente, né? Falta de emprego, tudo tá caro, não é? Então é tudo, é que nem aquela música do Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então vamos rezar para todas essas realidades a qual vivemos, mas acima de tudo agradecer pelo dom da vida. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, hoje é dia da transfiguração do Senhor e ontem eu fiz o áudio do dia 5 de agosto, era também cor litúrgica branca, devido à dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Aí, dentro da liturgia das horas, tem um breve introito, digamos assim, que diz o seguinte: depois do concílio de Éfeso, em 431 d.C., em que a mãe de Jesus foi proclamada mãe de Deus, o Papa Sisto III, com S, erigiu em Roma, no Monte Esquilino, uma basílica dedicada à Santa Mãe de Deus, chamada mais tarde Santa Maria Maior. É esta a mais antiga igreja do Ocidente dedicada à Santíssima Virgem. Tá? Fica aqui o registro, caso você não conseguiu verificar ou, sei lá, acabou não tendo a curiosidade de saber por que é dedicada à basílica, tá? É sempre bom estar lendo a respeito, né? Que é muita informação. A Igreja Católica, ela fornece uma quantidade enorme de informações, mas infelizmente esse excesso de informação tem nos deixado
na base do relativismo, né? Até para orar a gente fica perguntando se está valendo a pena. Eu não sei se você está passando por isso, mas já me passou pela cabeça aí recentemente e eu, na minha humilde concepção, isso é uma baita de uma tentação. Eu mesmo acho que estou me tentando, né? Eu estou fazendo papel de demônio, né? Então tem que tomar cuidado com certas perguntas que surgem na nossa cabeça, porque todo dia a gente precisa reafirmar que Jesus é nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Porque vai chegar uma hora que até as pessoas que a gente considerava como pessoas que até nos levaram para a igreja vão começar a questionar se Jesus realmente está valendo a pena na vida delas. Não sei se está acontecendo isso com vocês, mas prestem atenção e não caiam nessa, tá? Sejam fiéis. É aquilo que os apelos urgentes, né, de Nossa Senhora de Anguera têm falado. Muitas pessoas dentro da Igreja Católica irão sucumbir por causa do quê? Falta de perseverança, né? Muitos questionamentos, um excesso de pecados. Aí quem fala isso aí é as aparições de Nossa Senhora de Akita no Japão, entre outras aparições marianas, né? Certo? Bem, então vamos para as leituras de hoje, festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou fazer uma meditação a respeito da morte. A primeira leitura está em Daniel 7, versículos de 9 a 10 e de 13 a 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono era chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramavam-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna e eis que entre as nuvens do céu vinha como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 96 com o refrão: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Evangelho de hoje está em Mateus 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e a nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra desse dia 6 de agosto, dia da festa da Transfiguração do Senhor. E eu tenho algumas considerações a fazer. Pelo menos uma, né? Não, 2. A primeira, sobre a leitura do Evangelho da Transfiguração. Então, se você observar as homilias de hoje, desta quinta-feira, muitos padres vão falar que a Transfiguração do Senhor é o prenúncio da ressurreição. É o vislumbre, né?
da ressurreição que vai acontecer após o julgamento, a flagelação, paixão do Senhor e morte na cruz. Isso, ponto final, tá? Isso você vai ouvir. E se não ouviu, vai ouvir, tá? Mas a outra consideração, agora eu vou tentar ser que nem Dom Henrique Soares, né? Você tentar ser sucinta, direto ao ponto. A segunda consideração que eu vou fazer é uma coisa mais prática, que cada um de nós, eu e você, já passamos ou vamos passar, que é sobre a perda de algum ente querido na nossa família, no círculo de amizades e que deixa a gente prostrado com a morte da pessoa. Então eu vou falar sobre a morte. Até porque nesse dia 6 de agosto é lembrado o fim da Segunda Guerra Mundial, é quando cai a bomba de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Então, de certa forma, é uma data simbólica em que o Japão, que era o último país que ainda continuava lutando, que era o eixo da tríplice, né, que o Japão se uniu com a Alemanha nazista e com a Itália fascista de Mussolini, né? Os nazistas e a Itália já tinham sido derrotados por exaustão, por falta até de pessoas, de soldados nas suas linhas de frente. Os alemães estavam tentando conquistar a Rússia e se perderam lá no inverno. Foi fatal, né? Fora que os tanques russos era o melhor equipamento bélico, insuperável, né? Superando até o motor e a máquina, todo o design alemão, né? Isso é a parte. Mas no Oriente a coisa estava meio ainda pegando fogo, ainda mais com os kamikazes lá tentando derrubar os baita porta-aviões e fortalezas voadoras, os B-52, né? Tinha até uma banda chamada B-52, né? Nem sei pronunciar direito, mas as fortalezas voadoras e os caças e tudo, e como diz, né, já tava tirando o povo do sério, os aliados, e aí jogaram a bomba. Aí encerrou o caso. Acabou mesmo com o Japão, né? Então, por conta disso, é uma data muito trágica devido às consequências que a bomba de Hiroshima e Nagasaki resultaram em toda aquela região, né? E foi assim, afetou o psicológico de todo o povo japonês, porque toda uma realidade secular, milenar, foi simplesmente quebrada ao meio, né? E para evitar outra guerra, né, diz, né, os antigos aqui, que eu sou descendente de japoneses, para não criar briga, a gente, né, o japonês é orgulhoso, então mostrou que poderia superar o Ocidente de outra forma, sendo uma nação extremamente tecnológica. Então, a partir da década de 70, já meio recuperado já dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, dentro da Guerra Fria, tendo o amparo, de certa forma, dos Estados Unidos, que até hoje qualquer coisa na parte bélica, na parte assim, estão sendo ameaçados pela Coreia do Norte, você pode reparar, eles sempre falam com os Estados Unidos, porque Japão, Alemanha e Itália não têm exército como nós temos, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a França tem, devido a um acordo que foi feito, eles só têm um exército de contenção. Inclusive a bandeira japonesa de guerra, que é aquela do sol raiado, né, que é aquela bola vermelha com os raios, ela não pode mais ser usada, porque é uma bandeira de guerra. Todo país, quando entra em guerra, ela levanta a sua bandeira de guerra. Então, esse tipo de bandeira não é mais utilizada também no Japão. Você que está me ouvindo deve ser ocidental, né, 100%, então você não vai sentir os efeitos da bomba de Hiroshima. No meu caso, por uma questão racial e em parte familiar e de DNA, isso me toca muito porque meus antepassados, alguns pereceram ou sofreram as consequências da bomba lá no Japão. E as consequências foram quebra da economia, passar fome, um monte de coisa. Fora que muitas famílias perderam seus entes queridos na guerra, né? E desculpa falar, né? Uma pessoa que morra num acidente extremamente trágico é algo assim que choca qualquer um, né? Então, essa semana tem sido bem complicada, né? Aqui na minha região, em Curitiba, já falei de um acidente gravíssimo que aconteceu numa BR que vai das praias do litoral do Paraná e cruza todo o oeste, né? Que é a BR-277.
E fora que foram vários momentos de engavetamento, quer dizer, devido à fumaça, devido à secura, pegando fogo, uma região lá que tem mato e tudo, e na beira da estrada, e a concessionária diz que a culpa não é dela, e querendo cada um, como diz, tirar o corpo fora, né? Só que aí, nesse meio tempo, a violência no trânsito aumenta. Dia 4, né, teve aquela bomba, quer dizer, nem sei o que, que foi aquilo, mas parecia uma simulação de bomba atômica, né? Porque as vidraças e toda a questão predial, assim, prédios, estruturas prediais foram afetadas num raio de 10 quilômetros, assim, de circunferência mesmo. Imagine o ponto zero que foi a explosão lá em Beirute. Tem umas pessoas falando, comentando sobre esse assunto, que diz que sumiu a equipe de bombeiros que estava tentando apagar o fogo. Assim, gente, mas é lógico que ia sumir. Na verdade, não vai achar corpo nenhum. A equipe de bombeiros, não sei quantos caminhões que estavam lá para conter o foco de incêndio inicial que chegou lá, estava no ponto zero da explosão. E devido à onda de choque, que foi aquele anel branco, infelizmente os corpos e até os carros se desintegraram. Lamento informar. Porque por isso que eu falo, você quer saber os efeitos de uma bomba atômica? Faz uma varredura na internet, ou se você mora em Curitiba, região metropolitana, procure saber quando é que tem a exposição sobre Hiroshima e Nagasaki e sobre os efeitos da bomba de Hiroshima, porque são fotos horripilantes. E quem já viu documentário do tipo Globo Repórter de 20, 30 anos atrás, inclusive foi feito um no Japão em que ficou uma sombra preta numa madeira e na verdade era uma pessoa que estava sentada ou estava parada que estava meio que no ponto zero. E aí o que aconteceu? A pessoa simplesmente virou uma mancha preta de carvão na madeira. Porque o troço não foi só ondas de choque de vento, né, que vai levando tudo. Tem aquela luz, e aquilo lá é radiação e pá! Simplesmente o povo virou fósforo. Não é a mesma coisa que aconteceu em Beirute, mas eu só tô falando para vocês que a coisa é tão violenta que, desculpa, desintegrou a equipe de bombeiros. Não vão achar nunca. Tem que dar a certidão de óbito para eles. Quem ficou no ponto zero da explosão de Beirute é assim que vai acontecer. Fora quem está dentro, preso lá no meio dos prédios, tudo caído, né? Que foi onde recebeu o choque maior. Mas prédios mais distantes, 10 quilômetros, que estavam filmando, sentiram o impacto com as vidraças quebrando, porque foi a onda de ar, né? Que a gente chama de ondas de choque. Bem, fora isso, sobre a questão da morte, o que eu quero falar, inspirada pelo curso, né, Dom Henrique Soares, por que ele fala tanto da morte, né? É engraçado isso. A gente tenta viver, fazer a caridade, mas sempre pensa na morte. Para uma pessoa comum, falar da morte é uma coisa meio sinistra, né? Quando eu falo comum, uma pessoa que tem a fé mais ou menos, que vai na missa, isso e tal, mas não se aprofunda. Como diz, não se lança às águas mais profundas sob a graça do Espírito Santo para fazer aquela meditação dolorosa a respeito da morte. Que eu já falei aqui, é importante fazer a meditação na morte. Os budistas mesmo, em sua crença reencarnacionista, pensam muito mais na morte do que propriamente na vida. E por conta disso, eles tentam ter uma vida mais caritativa, piedosa, etc, etc. Mas aí é outro detalhe que eu não vou explicar, porque eu já renunciei a isso, ao budismo. Mas na linha cristã, eu posso pelo menos falar alguma coisa de testemunho, porque eu também já tive perda na minha família, bem próximo, e aquilo doeu muito. Primeira coisa, é necessário confiar em Jesus. Eu tenho uma rede social em que, na verdade, eu não estou publicando muito lá, né? Até porque eu não quero chamar muita atenção. Mas eu coloquei lá na bio, né? Maranatá. Quer dizer, não coloquei Maranatá, mas era algo nesse sentido, saudades do futuro. Porque quando a graça do Senhor veio me visitar, que fez um encontro pessoal um dia depois do meu aniversário natalício, então eu faço, na realidade, eu comemoro 2 aniversários, o natalício, que eu nasci do ventre de mamãe, e o dia que a graça do Senhor habitou
visitou, me visitou, fez um encontro pessoal. Aquilo foi impressionante. Eu tenho saudade daquilo até hoje. Então, quando fala Maranatá, venha o Senhor, né? O futuro, inclusive isso foi um dos temas do vídeo de Dom Henrique Soares lá, é, entendendo o mistério de Pentecostes, né? Se você abre lá o EAD dele, tem lá Mistério de Pentecostes, o primeiro vídeo. Ele fala várias coisas, mas ele fala dessa situação do futuro, Maranatá, quem de repente está sob a graça de Jesus, é uma ânsia de encontrá-lo mesmo. Que as coisas da terra perdem sentido, né? Então, as pessoas que têm esse encontro, que Jesus encontra elas, ou até um encontro com Nossa Senhora, ou com o Espírito Santo, ou com o Pai Eterno, ou com o Anjo do Senhor, não importa, porque Deus habita ali, né? A graça do Senhor está ali presente, visita, é tocado e nos transforma para a vida inteira. Acontece que a gente é que nem aquela história da parábola do comprador de pérolas ou da pessoa que está comprando um terreno, descobre que tem um diamante, uma pedra preciosíssima enterrada, vende tudo e vai ao encontro daquele terreno onde tem a pedra preciosa. Ou como São Paulo fala também, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da escola farisaica de Gamaliel, porque tenho dupla cidadania, sou judeu, mas também sou romano, e papapá, sei falar tantas línguas, sei isso, sei aquilo, sei construo tendas e tal, mas tudo isso é lixo. Tudo isso não vale nada depois que Jesus veio bater um tete a tete comigo na caminho a Damasco. Então, se você não fez esse encontro, então talvez você não vai entender o que eu vou falar. Mas independente de Jesus ou do anjo do Senhor, no meu caso, que fez o encontro comigo, deu uma tocadinha assim na minha vidinha mísera, né? Até hoje fiquei pensando, né? Por que eu, né? Tantas pessoas e eu. A gente entra na miserabilidade, né? Fazendo, mas eu? Né? Mas enfim, aconteceu. Aí a gente começa a ter uma confiança em Jesus. Além de ter o desejo de ir ao encontro dele, da gente pensar na própria morte, falar da própria morte, e pensar assim, ai, quando é que eu vou morrer para encontrar Jesus, né? Parece uma coisa meio mórbida, mas na realidade, não é. Mas como superar a questão do luto? Quando outra pessoa morre, que dá aquela dor, aquele rompimento, sabe, brusco, da morte, nos separando daquela pessoa, né, querida e tal. Por que ainda acontece essa dor, para mim eu fico prostrado. Como superar, né? Então, eu não sei se vai te resolver ouvir isso, mas se você andou perdendo parentes nesse meio tempo, na Covid-19, na pandemia, sei lá, por vários fatores, violência, feminicídio, trânsito e tal, eu só tenho algo a lhe dizer. Ou até parentes lá em Beirute, né? Que é uma tragédia. Eu só tenho algo a dizer. Confie em Jesus. E recite sempre o creio, principalmente no final. Né? Não é? Você vai recitando o creio. Cremos na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos. No meu pequeno testemunho, eu digo assim, devido ao meu passado, até a crisma fui fiel à igreja, mas daquele jeito. Né? Depois eu fugi porque eu tomei uma decisão ridícula mesmo. Né? Abandonei porque eu não queria fazer o seguimento de Cristo, não estava a fim de sofrer, pegar a cruz. Besta, perdi 25 anos da minha vida. Tava morta lá, rodeando o deserto por 40 anos. Eu fiz essa experiência. Horrível. Então o que aconteceu? Introjetei na minha cabeça e no meu inconsciente que a reencarnação era uma realidade. E aí como que aí, né, aconteceu todo esse encontro, tudo, aceitei Jesus, abandonei tudo, joguei um monte de livro fora, queimei uma parte, vendi outra. Olha, vocês não têm noção do tanto de livro que eu saiu daqui. A minha família ficou até preocupada, achou que eu tava pirando de novo, né?
Eu tive várias fases de pira, assim, mas a maior pira que eu fiz foi queimar um livro que eu gostava muito de budismo. Isso eu já contei aqui. E que serviu de base para Elizabeth Kubler-Ross, que é aquela médica psiquiatra, fazer o livro sobre o viver e o morrer. O livro budista que eu tinha era a fonte dela para ter saído o livro sobre o viver e morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, que ela tem 5 passos, né, sobre a questão da morte, barganha e não sei o que, sabe? Quem entende essas coisas vai saber. Ela se baseou num livro budista, que era esse que eu tinha e queimei. Eu simplesmente aquele eu não tinha como vender, aquele eu tinha que queimar. Eu ainda rasguei página por página e fiz uma fogueirinha, né? Credo, gente, coisa horrível. Então, aí fiquei com resquício e eu falava todo dia nas minhas orações com Jesus. Falava assim: Senhor Jesus, existe um problema. O Senhor me chamou, porque assim, eu não estava entendendo a dinâmica, né, de que você tem que ir andando e sendo curado. O lance dos 10 cegos lá. Não, desculpa, é o lance dos 10 leprosos. Eu já estou trocando a enfermidade. É o lance dos 10 leprosos que pedem a distância: Senhor, curai-nos e tal. Eu falei assim: não, pode se apresentar lá para os mestres da lei. Só isso que Jesus fala. E só um voltou, não foi? Então ele foi curado no caminho. Então eu falava: Senhor, eu não sei, eu vou caminhar com o Senhor, mas é essa questão da reencarnação, porque a ressurreição não entra na minha cabeça, não está entrando no meu coração, até a hora que aconteceu o falecimento de uma pessoa, né, muito próximo. Foi muito doloroso, né, muito, tremendamente, horrível. Assim, é horrível, horrível. Então tem coisas que eu jamais vou falar, depois daquilo eu jamais vou falar para uma pessoa no meio do velório. Não, ele descansou, ou ela que morreu descansou. Nunca fale isso, hein? Isso dói muito na pessoa. A pessoa pode estar na cama, inconsciente lá, devido ao AVC, tudo na fralda, mas eu vou dizer, chega uma hora da fase assim que a gente quer a pessoa com tudo que é máquina, nem que faça uma mini UTI, nem que a gente tenha que trabalhar se prostituindo, mas a gente quer ter a carcaça, desculpa falar assim, a gente quer a carcaça da pessoa. Então essas coisas você não fala, que a pessoa descansou. Não, não diga isso. Porque a pessoa a que cuidava ou que estava ali queria ela do jeito que tivesse, torta, na fralda, na cama, com escaras, com um esqueleto, só com pele e osso, não importa. Então, o que aconteceu depois? Hoje eu não tenho porque eu meio que bloqueei, eu pedi para Jesus que eu não queria mais ter, assim, percepções, né? Porque poderia ser coisa falsa, poderia ser algo assim que não é legal. E na época eu tive algumas percepções, né? Então, eu tava sem dormir, a pessoa ficou na UTI e tudo. E eu lembro até que eu tava no meio do período de preparação para Pentecostes. E quando chega nesses 50 dias, geralmente eu faço uma análise, uma leitura diária a partir de um livro do Monsenhor Jonas Abib, que é bem pequenininho, não sei se é Vivendo Pentecostes, da Canção Nova. É um livreto para você viver bem os 50 dias, pós-Páscoa. E eu estava fazendo meu diário, lembro que eu terminei de fazer a leitura, já era tarde, eu deveria, na realidade, estar dormindo, porque fazia dias que eu não conseguia dormir, de preocupação e tudo. Eu fui a última a visitar essa pessoa na UTI, que foi difícil para entrar, não é fácil, né? Tem todo um trâmite lá, horrível. Aí, na hora que eu encostei a cabeça no travesseiro, de repente me veio uma sensação de alegria. Não sei nem explicar. Era algo. Aí até eu me questionei, mas por que eu estou sentindo uma alegria tão grande? E nesse meio tempo eu tinha entregue meu pai para Nossa Senhora, para o Senhor Jesus, né? Confiei a alma do meu pai, porque eu já sabia que não. A última visita eu tinha visto que só tava o corpo mesmo, eu não tava mais. Aí, na noite, já era meia-noite praticamente, me veio, mas uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria. E eu pensei, mas tá errado. A pessoa tá morrendo, por que eu tô sentindo alegria? E aí eu só vi um céu. Não era um céu limpo, tinha algumas nuvens, luz, era dia. E eu pensei, mas é meia-noite, o que tá acontecendo? E de repente tocou o telefone. Aí a pessoa do outro lado se identificou, falou: aqui é do hospital. Por favor, vocês têm como vir aqui?
Aí quando eu fui falar com uma outra pessoa, falou, ó, já leva os documentos da pessoa porque tá lá que já foi. Você pode ter certeza. Se ligaram é porque foi. Aí eu fui com outra pessoa para lá, na região metropolitana, e realmente aconteceu o óbito. Foi muito doloroso, não vou mentir para vocês. Mas devido a essa situação, essa percepção que eu tive, é a primeira vez que eu conto assim em áudio, né? Eu comecei a meditar muito sobre aquilo. Eu falei, mas como é que me deu tanta alegria? E eu já tinha ouvido uma pessoa, mas não era cristã católica, falar que uma vez, quando esse meu colega de faculdade tinha perdido uma tia, diz que também deu algo assim, uma paz. Diz que no dia que, antes de receber a notícia da morte de uma tia muito querida, ele sentiu uma sensação de muita paz. Só que esse rapaz era muito ligado a essa questão esotérica, budista e tal. Aí eu fiquei a questionar. Aí foi um ano muito complicado, porque no final fica aquela coisa, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ao mesmo tempo que eu estava, né, fazendo trâmite, assim, missas e tal, e coisa e tal, tinha que ver as coisas seculares do mundo e tal, né? Isso também dá outra dor de cabeça. Mas nesse meio tempo eu ficava me perguntando, mas o que que aconteceu quando houve, né? Tipo, a pessoa deixou a vida aqui e foi para lá e tal, foi para Jesus, né? Aí foi quando comecei a meditar mesmo, creio, e aí eu não vou conseguir explicar. Isso é uma vivência que cada um tem que passar. Não sou Dom Henrique Soares para explicar. Dom Henrique Soares parece que explica, né? Ele fala assim. E não é coisa pronta da cabeça dele, é sob a unção do Espírito Santo mesmo, né? Ele fala realmente aquilo que tem que falar, ele consegue racionalizar o extraordinário de Deus, né? Então eu não vou conseguir explicar o que houve, mas a partir de um certo momento, depois passado aquele ano, aí eu, plim, saiu uma luzinha assim, sabe? Parece que a lampadinha fez um plim. Ai, Senhor, obrigada, agora eu entendi, mas não sei explicar, bem assim, né? Eu entendi, mas não sei explicar a ressurreição dos mortos. Porque aí também eu tinha ali já feito leituras de algumas obras de Monsenhor Jonas Abib, daquela coleção Combatentes na Oração, Combatentes na Fé, Combatentes na Esperança. Tem uma coleçãozinha pequena. Não sei identificar qual deles. Eu comprei todos, mas eu já li todos também. Mas num deles fala. Agora, é que eu já li tanta coisa do Monsenhor Jonas, né? Mas em algum livro dele ele diz: o reino dos céus não é algo assim que está muito longe da gente. A gente, claro, tem que se esforçar porque a porta é estreita. Sede santos como seu Pai é santo, como Deus é santo. É difícil passar por essa porta estreita. Mas a necessidade da gente entrar para o reino dos céus, além de ser Jesus, que é o nosso foco, é porque na realidade as almas estão com eles. E provavelmente, muito, Deus queira, muito provavelmente nossos familiares vão estar lá nos esperando. E até familiares que a gente não conhece. No caso, eu não conheço avós e tudo, mas eu rezo por eles. Aliás, eu tenho que rezar pro pai do meu pai, porque ele é japonês, né, japonês, tudo, não queria mais voltar pro Japão. A primeira coisa que fez foi dar um nome ocidental pro meu pai e o batizá-lo na igreja católica. Então, às vezes eu sempre falo, né, para Jesus, olha, o senhor tem que ver, que veja bem, né, meu antepassado fez essa graça, né, ele deu a melhor herança impossível na parte da salvação das almas, né, deu a grande oportunidade de batizar meu pai. Já os outros irmãos deles, meus tios, eu não sei, eu já não tenho certeza, porque foi um casamento meio conturbado do meu avô com a minha avó, né. E a minha avó mesmo, apesar de ser uma pessoa extremamente difícil, complicada e ruim de coração nas suas atitudes, ela fez uma peregrinação a Nossa Senhora Aparecida, junto com meu pai, não com meu avô. Então eu não sei até que ponto que a graça de Deus habita em nós, mas que algo extraordinário aconteceu em minha família, aconteceu. Em algum momento aí da história familiar, né? Então, de repente um luto está sendo difícil, tem gente que se enterra junto com o morto, ou com a morta, né? Tem gente que morre junto, vai junto com o caixão. Claro que isso é uma metáfora, mas a pessoa se prostra mesmo por vários anos.
Tem gente que cai de cama, não é verdade? Graças a Deus, aqui em casa, todo mundo ficou triste, mas pudemos superar bem essa situação, que não foi fácil, né? Ainda a gente tá, hoje em dia a gente lembra com muita saudade, mas ao mesmo tempo com essa alegria, né? Pelo menos eu tento, né, evangelizar em casa, mas não é fácil. Não que as pessoas acreditem em reencarnação aqui em casa, mas eles acham que morreu no caixão, acabou. Que na realidade é um inconsciente da grande maioria das pessoas, né? Porque é necessário fazer esse vislumbre. Todos, né, devemos pensar assim, se a pessoa é piedosa, né, por exemplo, Deus me livre se algum parente de Dom Henrique me ouvir. Mas assim, na minha opinião, eu sei que ele é chamado Santo Súbito, mas eu tenho certeza que ele está no coração de Jesus. E ele está aguardando ansiosamente os entes queridos dele, que estão aqui na Terra ainda. E graças a Deus dê muita saúde e vida, né? A mãe dele já parece que já tinha ido, né? Então Deus queira que a mãe dele esteja lá com ele. E Deus, segundo o Monsenhor Jonas, nós temos uma casa para habitar na vida eterna, a morada eterna mesmo. Digamos que tem um terreno no céu. Tem gente que fala para dar não sei quanto de dízimo para comprar um lote no céu. Não é isso, gente. Não é assim, né? Mas, para a gente entender, e o Monsenhor Jonas explica, cada família tem seu lotezinho lá, né? Em alguns momentos, alguns ficam com a casa meio capenga, porque não fez o que tinha que fazer, né? Ou, infelizmente, algum parente se desviou e caiu no inferno. Aí não tem o que fazer. Agora, se tá lá no purgatório, graças a Deus tá purgando, né? Um dia subirá, graças a Deus, porque a salvação das almas não significa que a gente vai direto pro céu. A gente, de tanto pecado que fez, vai parar na redinha do purgatório lá e vai ficar queimando, fritando, purificando, tirando as cascas podres para poder chegar lá até para ver a unha do pé de Jesus. Né? Eu vou ser bem franco e fácil. Eu chegar perto do dedão do pé para ver a unha do Senhor Jesus tá ótimo. Porque ver mesmo a face de Deus eu não vou conseguir mesmo. Devido a um passado e tudo, lógico que é Deus que me purifica, né? Mas eu tenho que ter consciência, eu não tô nesse nível de Santa Teresa d'Ávila, eu quero ver a face de Jesus. É difícil, gente. A face de Deus, né? Não é para qualquer um, né? Então, se você tá com o coração doído, a esperança é esse Maranatá, Jesus. Tenha confiança em Jesus. Porque tem pessoas esperando pela gente lá no reino dos céus. Certo? A gente não vai parar no purgatório. No juízo final é joio e trigo. Não tem essa, entendeu? Então a gente não precisa. Sabe? Também é outra coisa que às vezes choca as pessoas, né? Por exemplo, tem lá o jazigo da família. Aí manda desenterrar. Morreu um ente querido. Não foi o meu caso, mas eu já vi de algumas outras pessoas. Aí. Bem, faleceu, tem que abrir lá, certo? Aí vai abrir, já tem um caixão, já tinha uma pessoa lá. Aí vai retirar os restos mortais. Aí o que o pessoal faz lá do cemitério? Infelizmente coloca nos sacos pretos, né? Os ossos. E aí coloca o novo caixão com a outra pessoa que faleceu e depois do lado o saco com o que restou dos restos mortais da outra pessoa. Deu até um problema aqui, não posso citar nomes, mas aconteceu um problema aqui com umas pessoas próximas, dois jovens conversando. Aí a vizinha falou pro piá: ai, meu avô foi pro céu. E essa família é católica, essa da menina. Ai, meu avô foi pro céu, tá com Jesus e não sei o quê. Aí o piá: parente meu, né? Não foi pro céu não, foi parar num saco preto de lixo que eu vi. Lá eu vi lá fulano, não sei o que. Aí contou, né, que foi para um velório, viu lá e perguntou pro pai o que era aquele saco preto. Aí, lógico que o pai falou a verdade, porque infelizmente minha família padece de sincericídio agudo, né? Aí falou a realidade e infelizmente falou pra menininha. Nossa, a menininha disse que não queria nem ver mais o piá. Vizinhos. Né? Então, assim, tem que orientar certo, mas tem que falar na parte espiritual, né? A gente não vai virar ossinho lá no saquinho preto. Então a vida da gente não termina ali.
E às vezes é chocante mesmo. Às vezes você vê, vai abrir o jazigo e tal, como aconteceu com um outro familiar meu lá no interior. Diz que viu o fêmur da minha avó e a dentadura dela e o resto puro pó. O caixão tava meio desmontado, mas diz que virou tudo pó. A roupa tava meio, né? Interessante isso. Tá? Então, às vezes, na hora de abrir lá o jazigo, acontecem essas situações, né? E realmente é um choque muito grande, é uma quebra de realidade grande. Mas, independente das quebras de realidade, a vida não é só pó, né? Como é que é? Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Então, por isso que a gente tem que acreditar no corpo ressuscitado. Então, nisso, muitas das pregações da Canção Nova que eu assisti, eu agradeço muito por ter visto e por ter participado dentro né, dos canais do YouTube aqui da Canção Nova com as pregações, porque sempre batiam a tecla, né? A vida corporal não é nada, o corpo não é nada. A gente vai ter um corpo glorioso junto com Cristo e é uma outra vida. Mas para a gente ter essa outra vida, essa outra percepção, o que é o reino dos céus, o que realmente é, o que é ter a unção do Espírito Santo. Olha, o que eu posso dizer, a pessoa que eu mais vejo que tem que tinha aqui na Terra, né? Porque tá lá no céu, é Dom Henrique Soares mesmo. Não é só paixão de falar de Jesus Cristo. Ele realmente transmite algo que os santos já falam nos outros escritos, de tantos santos que eu já li. É uma música. É uma música. Ele fala de energia até. Não é bem o certo, mas para o povão entender isso, né? É um insuflar, é o ar de Deus, é aquilo que nos anima, é o Espírito que nos dá vida, né? É um paradoxo na Terra. Então a gente não precisa ficar triste, mas é necessário passar por essa experiência. E se você tem dúvidas, então fale a verdade. Senhor Jesus, me concede a graça de saber o que é isso que essa guria está falando, eu, né? Estou falando, o que Dom Henrique Soares fala tanto da morte. Parece uma coisa tão sinistra, mas na realidade a morte é a entrada para a vida eterna em Cristo. Em Cristo, por Cristo, para Cristo, no reino lá dos céus mesmo. E que pai e irmão generoso que é Jesus, né? Ele quer todo mundo. Até quem é da terra mesmo. É você aí, né, da terra. Convertei-vos, convertei-vos. Mas aí o que ele fala depois? Ah, deixa, esses são da terra, não estão entendendo. Porque algumas almas ouvem e ouvem um ressoar da voz do Espírito Santo. E não é qualquer Espírito não, hein? É o Espírito Santo. Tá? Então a liturgia da palavra hoje está um pouco pesada, assim, em termos até de áudio e tudo, de tempo. Mas eu queria falar justamente desse assunto por causa do dia 6 de agosto, né, que eu já expliquei, dessa fatalidade que aconteceu dia 4 agora, em 2020, lá em Beirute, e todas as pessoas que perderam seus familiares pelo coronavírus, por acidente, por feminicídio, por tanta coisa absurda que a gente vê hoje em dia. Porque a vida humana está valendo nada. Nada. Né? É lamentável isso. Então desejo a todos a paz de Cristo, fiquem bem, meditem mesmo sobre a morte. No final, quando a gente começa a meditar sobre a vida e a própria morte, a gente vê que é muito apegado às coisas da terra, a gente não quer ir. Porque acha que vamos parar só no caixão e virar pó. Não, a gente não vai virar pó. Mas para isso a gente precisa realmente pedir a conversão necessária e pedir que o Espírito Santo nos conceda essa graça de viver em nós. Somos templo do Espírito Santo. Esse corpo que vos fala, o seu corpo, somos templo do Espírito Santo. Mas para a gente poder ter essa percepção que Dom Henrique Soares tinha, e que eu vou falar por vários dias aí, eu estou impactada, né? Só com um curso dele, você imagina, só um curso eu já estou assim, né? Entendeu? Então imagina para você que ainda não, que está vivendo sua vida na irritabilidade, em tudo, porque, podia parar com essa pandemia, podia ter vacina. Não, nossa esperança não é vacina, nossa esperança não vai ser o Júpiter, planeta Júpiter que está amparando todos os resquícios lá de asteroide, que está fazendo contenção, entrou no raio, né, no raio aqui, para não atingir a Terra. Parece até coisa de filme de ficção científica, mas se você não está sabendo,
o planeta Terra corre um grande risco de receber resíduos do espaço que são, na verdade, asteroides de 2 quilômetros até 10 quilômetros de tamanho. Imagine esse troço cair na Terra. É o caos total. Beirute e Hiroshima fica a fichinha perto disso, né? Entende? E nosso terror maior não é só a pandemia. A gente tem que se preocupar realmente com aqueles que nos levam para o inferno. E não aqueles que levam à morte do corpo, como dizia Jesus. Temei aqueles, né? Prestai atenção naqueles que querem levar você para a morte da alma. Porque da morte do corpo é possível dar jeito. Agora, a morte da alma não tem o que fazer. É inferno total. Tá? Então, pensa bem. Pensa bastante. Pondera bastante como está a sua vidinha. A minha vidinha estou pensando bastante. E que a graça do Senhor lhe infunda na compreensão do luto, na compreensão da morte, da finitude das coisas da terra, da vida aqui das pessoas, né? Que a gente não se enterre junto com a pessoa que morreu, porque a pessoa não, assim, só o corpo tá lá. É o corpo. A parte principal, graças a Deus, é propriedade de Jesus e tá com ele. Se tiver que purgar, vai purgar. Se não tiver que purgar, já tá lá no reino dos céus. Pronto. Tá bom? Desejo a todos paz e bem para esta quinta-feira.